Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 182ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes gerais da Igreja. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à primeira sessão da 182ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos calorosas boas-vindas também aos membros e amigos que participam aqui no Centro de Conferências e no mundo todo, onde quer que estejam. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e as presidências gerais das auxiliares que estarão presentes durante toda a conferência. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, tendo Andrew Unsworth e Clay Christiansen ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando No Monte a Bandeira e nos brindará agora com Corações, pois exultai. A oração de abertura será feita pelo Elder John B. Dixon, dos 70. Our kind and eternal Heavenly Father, nosso bom e eterno Pai Celestial, humildemente baixamos as cabeças ao começo desta primeira sessão da Conferência Geral da Igreja e te agradecemos por teu Filho Jesus Cristo e por seu sacrifício expiatório em favor da humanidade. Agradecemos pela restauração do Evangelho nesses últimos dias, como foi prometido e predito por profetas do passado. Pedimos uma bênção especial sobre o presidente Thomas S. Monson
seus conselheiros e o quórum dos 12 apóstolos e os outros que vão participar desta sessão de conferência. Pedimos também que Teu Espírito esteja conosco ao ouvirmos, aprendermos e colocarmos em prática as coisas que nos forem ensinadas. Dedicamos essa reunião a Ti, no sagrado e santo nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após suas palavras, o coro cantará "Deixa a luz do sol entrar". Em seguida, teremos o prazer de ouvir o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, ouviremos a irmã Cheryl Esplin, segunda conselheira na Presidência Geral da Primária. Depois, o elder Donald L. Hallstrom, da Presidência dos 70, falará a nós. Presidente Monson. Em certa ocasião, esse orador teve que falar aqui como um visitante, olhou para a audiência, para o público e saiu. Eu acho que eu não faria isso. Meus amados irmãos e irmãs, ao reunirmos mais uma vez em uma conferência geral da igreja, dou-lhes as boas-vindas e expresso meu amor por vocês. Reunimos-nos a cada 6 meses para fortalecer, incentivar e consolar uns aos outros e edificar a fé. Estamos aqui para aprender. Alguns de vocês podem estar buscando respostas para dúvidas e problemas que enfrentam na vida. Alguns se debatem com decepções ou perdas. Todos podemos ser individualmente iluminados, elevados e consolados ao sentir o Espírito do Senhor. Caso haja mudanças que precisem ser feitas em sua vida, vocês podem encontrar o incentivo e a coragem para fazê-lo, ao ouvir as palavras inspiradas que serão proferidas. Que todos renovemos a determinação de viver de modo a sermos dignos filhos e filhas de nosso Pai Celestial. Continuemos a opor-nos ao mal, onde quer que ele seja encontrado. Quão abençoados somos por estar na Terra num momento como este. Um momento maravilhoso na longa história do mundo. Não podemos reunir-nos todos sob o mesmo teto, mas podemos agora participar da conferência por meio das maravilhosas capacidades da televisão, do rádio, da transmissão via cabo e via satélite e da internet, até mesmo em dispositivos móveis. Reunimos-nos falando vários idiomas, morando em muitos países, mas todos com uma só fé, uma só doutrina e um único propósito. A partir de um modesto princípio há 182 anos, nossa presença é agora sentida no mundo inteiro. Esta grandiosa causa na qual estamos engajados continuará a progredir, mudando e abençoando vidas. Nenhuma causa, nenhuma força no mundo inteiro pode parar a obra de Deus. A despeito do que vier, esta grandiosa causa vai avançar. Lembremos as palavras proféticas do profeta Joseph Smith. A mão do iníquo não conseguirá barrar o progresso da obra. Mesmo que sejam deflagradas violentas perseguições, que se reúnam multidões enfurecidas, que exércitos sejam mobilizados, mesmo que haja calúnias e difamações, a verdade de Deus avançará com coragem, nobreza e independência, até que tenha penetrado cada continente, visitado cada clima, entrado em cada país
e soado em cada ouvido, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que o trabalho está terminado. Há muitas coisas difíceis e desafiadoras no mundo de hoje, meus irmãos e irmãs, mas também há muito do que é bom e edificante. Conforme declaramos em nossa 13ª regra de fé, se houver qualquer coisa virtuosa, amável ou de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Continuemos sempre a fazê-lo. Agradeço a vocês por sua fé e devoção ao Evangelho. Agradeço pelo amor e cuidado que demonstram uns pelos outros. Agradeço pelo serviço que prestam em suas alas e ramos e em suas estacas e distritos. É esse serviço que permite que o Senhor leve a efeito muitos dos seus propósitos aqui na terra. Expresso minha gratidão pela bondade com que me recebem, aonde quer que eu vá. Obrigado por suas orações em meu favor. Tenho sentido essas orações e sinto imensa gratidão por elas. Agora, meus irmãos e irmãs, viemos para ser instruídos e inspirados. Muitas mensagens serão compartilhadas nos próximos 2 dias. Posso assegurar-lhes que os homens e as mulheres que vão falar-lhes hoje buscaram a ajuda e a orientação do céu ao preparar suas mensagens e foram inspirados a respeito do que irão compartilhar conosco. Nosso Pai Celestial se preocupa com cada um de nós e com nossas necessidades. Que fiquemos plenos de seu Espírito ao participar desta conferência. É minha sincera oração, no sagrado nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. If the sun
Há vários anos, numa noite fria, em uma estação ferroviária do Japão, ouvi alguém bater na janela do carro-leite em que eu estava. Ali estava um menino tremendo de frio, vestindo uma camisa rasgada, com um trapo sujo amarrado em torno do queixo inchado. A cabeça estava coberta de sarna. Tinha nas mãos uma lata enferrujada e uma colher, indicando ser um mendigo órfão. Quando eu me esforçava para abrir a porta para dar-lhe dinheiro, o trem partiu. Jamais me esquecerei daquele menininho esfomeado, de pé, ali no frio, segurando sua lata vazia. Tampouco esquecerei quão desolado me senti quando o trem partiu lentamente, deixando-o ali de pé na plataforma. Alguns anos depois, em Cusco, uma cidade localizada no alto dos Andes, no Peru, o elder A. Theodore Tuttle e eu realizávamos uma reunião sacramental em um longo e comprido salão que dava para a rua. Era noite e fazia muito frio. Enquanto o elder Tuttle falava, um menininho de uns 6 anos apareceu na porta. Ele vestia apenas uma camiseta rasgada que lhe chegava aos joelhos. À esquerda do púlpito, havia uma pequena mesa com uma bandeja de pão para o sacramento. O faminto órfão de rua viu o pão e se esgueirou devagar junto à parede na direção dele. Quando quase tinha chegado à mesa, uma mulher sentada no corredor o viu. Com um ríspido aceno de cabeça, ela o expulsou dali para o frio da noite. Gemi em meu íntimo. Mais tarde o menino voltou. Foi se esgueirando junto à parede, alternando o olhar para o pão e para mim. Quando estava chegando ao lugar em que a mulher o veria de novo, abriu os braços e ele veio correndo para mim. Eu o segurei no colo. Depois, como um gesto simbólico, coloquei-o sentado na cadeira do elder Tuttle. Depois da última oração, para minha tristeza, o menininho faminto disparou para a rua escura. Quando voltei para casa, contei o que me acontecera ao presidente Spencer W. Kimball. Ele ficou profundamente tocado e disse: "Você segurava uma nação no colo." Ele me disse mais de uma vez: "O que lhe aconteceu tem um significado bem maior do que você tem ideia." Ao visitar quase 100 vezes os países da América Latina, procurei aquele menino entre os rostos do povo. Agora sei o que o presidente Kimball quis dizer. Encontrei outro menino tremendo de frio nas ruas de Salt Lake City. Era tarde da noite em um dia frio de inverno. Estávamos saindo de um hotel depois de um jantar de Natal. Descendo a rua, surgiram 6 ou 8 meninos fazendo algazarra. Todos eles deveriam estar em casa, longe do frio. Um menino não tinha casaco. Ficava pulando bem rápido para afastar o frio. Desapareceu por uma rua secundária, com certeza para um apartamento pequeno e velho, com uma cama sem cobertores suficientes para mantê-lo aquecido. Naquela noite, quando me cobri, fiz uma oração pelos que não tinham uma cama com cobertor para aquecê-los. Minha base militar ficava em Osaka, Japão, no término da Segunda Guerra Mundial. A cidade estava em ruínas e as ruas estavam cobertas de tijolos, entulhos e crateras de bombas. Embora a maioria das árvores tivesse sido derrubada pelas explosões, estavam umas poucas ainda de pé, com os galhos e troncos quebrados, ousando fazer brotar alguns ramos e folhas. Uma menininha calçando sandálias e trajando um colorido kimono esfarrapado estava atarefada colhendo folhas amarelas de sicômoro para fazer um buquê. A criança parecia indiferente à devastação que a cercava, enquanto vasculhava os entulhos e procurava por mais folhas para sua coleção. Ela encontrara algo de belo que restava em seu mundo. Talvez eu deva dizer que ela era a beleza do seu mundo. De alguma forma, ao pensar nela, sinto minha fé aumentar. Aquela criança personificava a esperança. Mormon ensinou que as criancinhas estão vivas em Cristo e não precisam se arrepender. Na virada do século, 2 missionários trabalhavam nas montanhas do sul dos Estados Unidos. Certo dia, do alto de uma colina, viram algumas pessoas reunidas numa clareira abaixo. Não era frequente que os missionários tivessem alguém para quem pregar, por isso desceram até a clareira.
um menininho tinha se afogado e um funeral estava para ser realizado. Os pais mandaram chamar um ministro para dizer algumas palavras junto ao filho. Os missionários ficaram de longe, enquanto o missionário encarava o pai e a mãe enlutados e começava seu sermão. Se os pais esperavam receber consolo daquele homem religioso, ficaram desapontados. Ele os repreendeu severamente por não terem batizado o menino. Haviam adiado o batismo por um motivo ou outro, mas então era tarde demais. Disse-lhes de modo bem brusco que o menino tinha ido para o inferno. Era tudo culpa deles. Eram culpados pelo tormento infinito dele. Depois que o sermão terminou e a sepultura foi coberta, os elders se aproximaram dos pais enlutados. Somos servos do Senhor, disseram à mãe, e temos uma mensagem para vocês. Enquanto os pais lacrimosos ouviam, os dois leram trechos das revelações e prestaram seu testemunho da restauração das chaves, da redenção, tanto dos vivos quanto de mortos. Tenho certa pena daquele pregador. Ele estava fazendo o melhor que podia com a luz e o conhecimento que possuía. Porém, há mais do que ele seria capaz de oferecer. Há a plenitude do Evangelho. Os elders surgiram como consoladores, como instrutores e como servos do Senhor, como ministros autorizados do Evangelho de Jesus Cristo. As crianças de quem falei representam todos os filhos de nosso Pai Celestial. Eis que os filhos são herança do Senhor, e bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A criação da vida é uma grande responsabilidade para um homem e uma mulher que são casados entre si. É o desafio da mortalidade ser uma mãe ou pai digno e responsável. Nem o homem, nem a mulher pode gerar filhos sem o outro. Isso significa que os filhos têm dois pais, um pai e uma mãe. Nenhum padrão ou processo pode substituir esse modelo. Há muito tempo, uma mulher me contou chorando que havia cometido um grave erro com o namorado quando estava na faculdade. Fizeram um aborto. No devido tempo, eles se formaram e se casaram e tiveram outros filhos. Ela me contou como se sentia atormentada ao olhar para sua família, seus belos filhos, e ver em sua mente o espaço vazio deixado por aquele filho que faltava. Se aquele casal compreender e aplicar a expiação, saberão que aquele fato e a dor relacionada a ele podem ser apagados. Nenhuma dor dura para sempre. Não é fácil, mas nunca foi dito que a vida seria fácil ou justa. O arrependimento e a eterna esperança proporcionados pelo perdão sempre valerão o esforço. Outro jovem casal me contou entre lágrimas que tinham acabado de ver um médico que lhes dissera que não poderiam ter seus próprios filhos. Ficaram arrasados ao saber disso. Surpreenderam-se quando eu lhes disse que, na verdade, eles eram muito afortunados. Perguntaram por que eu diria uma coisa assim. Expliquei que o estado deles era infinitamente melhor do que o de casais que eram capazes de ser pais, mas rejeitavam e evitavam de modo egoísta essa responsabilidade. Eu lhes disse, pelo menos vocês querem ter filhos. E esse desejo vai pesar muito em seu favor. São condições temporárias. No plano eterno dos pais, nem sempre na mortalidade, os anseios e desejos justos serão realizados. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O propósito final de toda atividade na igreja é ver o marido e a mulher e seus filhos felizes no lar, protegidos pelos princípios e pelas leis do Evangelho, selados em segurança nos convênios do sacerdócio eterno. O marido e a mulher devem compreender que seu próprio chamado, um chamado do qual jamais serão desobrigados, é de um para com o outro e para com os filhos. Uma das grandes descobertas do papel de pai ou mãe
é que aprendemos muito mais sobre o que realmente importa com nossos filhos do que aprendemos com nossos pais. Reconhecemos a verdade contida na profecia de Isaías, de que um menino pequeno os guiará. Em Jerusalém, Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Lemos no livro de Mórmon a respeito da visita de Jesus Cristo ao Novo Mundo. Ele curou e abençoou as pessoas e ordenou que seus pequeninos fossem levados até ele. Nefe relatou: levaram, pois, suas criancinhas e colocaram-nas no chão ao redor dele. E Jesus ficou no meio, e a multidão se deu espaço até que todas as crianças fossem levadas a ele. Depois, ele ordenou que as pessoas se ajoelhassem. Com as crianças ao seu redor, o Salvador se ajoelhou e proferiu uma oração ao nosso Pai Celestial. Depois da oração, o Salvador chorou e pegou as criancinhas uma a uma e abençoou-as e orou por elas ao Pai. E depois de haver feito isso, chorou de novo. Posso compreender os sentimentos expressos pelo Salvador em relação às crianças. Há muito que aprender seguindo seu exemplo, ao procurarmos orar, abençoar e ensinar aqueles pequeninos. Fui o 10º de uma família de 11 filhos. Pelo que sei, nem meu pai nem minha mãe serviram em um cargo de destaque na igreja. Meus pais serviram fielmente em seu mais importante chamado de pais. Meu pai liderava nosso lar em retidão, nunca com raiva ou temor. E o vigoroso exemplo de meu pai era magnificado pelo terno conselho de minha mãe. O Evangelho é uma influência vigorosa na vida de todos nós, da família Packer. E na geração seguinte, e na seguinte geração, e na seguinte, até onde possamos ver. Espero ser julgado como um homem tão bom quanto meu pai. Antes de ouvir as palavras "Bom está, servo bom e fiel" de meu Pai Celestial, espero ouvi-las primeiro de meu Pai mortal. Muitas vezes me questionei por que eu devia ser chamado para apóstolo e depois como presidente do Quórum dos 12, apesar de ter vindo de um lar em que o pai poderia ser chamado de menos ativo. Não sou o único membro dos 12 que se encaixa nessa descrição. Por fim, pude ver e compreender que isso pode ter acontecido por causa das circunstâncias em que fui chamado. E posso compreender o porquê de tudo o que fazemos na igreja. Precisamos prover o caminho como líderes para que pais e filhos se reúnam em família. Os líderes do sacerdócio precisam tomar cuidado para fazer com que a família da igreja seja amigável. Há muitas coisas em relação à aplicação prática do Evangelho de Jesus Cristo que não podem ser medidas pelas coisas que são contadas ou compiladas nos registros de frequência. Atarefamo-nos com edifícios, orçamentos, programas e procedimentos. Ao fazê-lo, é possível deixar passar despercebido o próprio espírito do Evangelho de Jesus Cristo. Muito frequente, alguém me procura e diz: Presidente Packer, não seria bom se... Geralmente interrompe e digo não, porque suspeito que o que virá a seguir será uma nova atividade ou um programa que vai aumentar o fardo do tempo e recursos financeiros da família. O tempo dedicado à família é sagrado e deve ser protegido e respeitado. Pedimos a nossos membros que demonstrem devoção à sua família. Quando nos casamos, minha mulher e eu decidimos que aceitaríamos os filhos que nos nascessem com a responsabilidade de cuidar de seu nascimento e crescimento. No devido tempo, eles formaram a própria família.
2 vezes em nosso casamento, na época do nascimento de nossos menininhos, ouvimos o médico dizer: acho que não vamos conseguir ficar com este aqui. Em ambas as ocasiões, isso fez com que respondêssemos que daríamos nossa vida se nosso filhinho pudesse manter a dele. Ao fazermos essa oferta, demos-nos conta de que essa mesma devoção é semelhante ao que nosso Pai Celestial sente a respeito de cada um de nós. Que pensamento sublime! Agora, no caso de nossa vida, minha mulher e eu compreendemos que a família pode ser eterna e temos testemunho disso. Se obedecemos aos mandamentos e vivemos plenamente o Evangelho, seremos protegidos e abençoados. Com nossos filhos, netos e agora bisnetos, nossa oração é que cada membro de nossa crescente família tenha a mesma devoção a esses preciosos pequeninos. Pais e mães, da próxima vez que embalarem um filho recém-nascido nos braços, poderão ter uma visão interior dos mistérios e propósitos da vida. Compreenderão melhor por que a igreja é como é e por que a família é a organização básica nesta vida e em toda a eternidade. Testifico que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, que o plano de redenção, que foi chamado plano de felicidade, é um plano para famílias. E que as famílias da igreja serão abençoadas, pais e filhos. E testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. Com o passar dos anos, muitos detalhes de minha vida ficam nebulosos. Contudo, as lembranças mais vívidas são o nascimento de cada um de nossos filhos. O céu parecia tão próximo que, se eu quiser, quase posso evocar a mesma reverência e assombro que senti a cada vez que tomei nos braços um daqueles preciosos bebês. Nossos filhos são a herança do Senhor. Ele conhece e ama cada um deles com perfeito amor. Que responsabilidade sagrada nosso Pai Celestial confiou aos pais como sócios seus na tarefa de ajudar seus preciosos espíritos a tornar-se o que Ele sabe que podem vir a ser. Esse privilégio divino de criar os filhos é uma responsabilidade grande demais para cumprirmos sozinhos sem a ajuda do Senhor. Ele sabe exatamente o que nossos filhos precisam saber, o que precisam fazer e o que precisam ser para voltar à sua presença. Ele dá instruções e orientações específicas ao pai e à mãe por meio das Escrituras, dos profetas vivos e do Espírito Santo. Em uma revelação moderna dada pelo profeta Joseph Smith, o Senhor instruiu os pais a ensinar os filhos a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, do batismo e do dom do Espírito Santo. Observem que o Senhor não disse apenas que devemos ensinar a doutrina. Suas instruções são para que ensinemos nossos filhos a compreender a doutrina. Em Salmos lemos: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e a observá-la-ei de todo o meu coração. Para ensinar nossos filhos a compreender, é preciso mais do que apenas transmitir informações. Trata de ajudá-los a gravar a doutrina no coração, de modo que se torne parte de seu próprio ser e se reflita em suas atitudes e em seu comportamento por toda a vida. Nefe ensinou que o papel do Espírito Santo é levar a verdade ao coração dos filhos dos homens. Nosso papel, como pais, é fazer tudo o que pudermos para criar um ambiente no qual nossos filhos possam sentir a influência do Espírito e depois ajudá-los a reconhecer o que sentiram. Lembro-me de um telefonema que recebi de nossa filha Michelle há vários anos. Com terna emoção, ela disse: mãe, acabo de vivenciar uma coisa incrível com a Ashley. Ashley é sua filha, que tinha 5 anos na época. Michelle disse que a Ashley passara a manhã inteira brigando com o Andrew, de 3 anos. Um se recusava a dividir as coisas e o outro batia. Depois de ajudá-los a resolver as coisas, Michelle foi cuidar do bebê. Logo em seguida, Ashley foi correndo dizer-lhe, zangada, que o Andrew não queria dividir.
Michelle lembrou Ashley do compromisso que haviam assumido na noite familiar de ser mais bondosos uns com os outros. Perguntou a Ashley se queria orar e pedir a ajuda do Pai Celestial, mas Ashley, ainda zangada, respondeu que não. Quando lhe foi perguntado se ela acreditava que o Pai Celestial responderia a sua oração, Ashley disse que não sabia. A mãe pediu-lhe que tentasse e gentilmente tomou-lhe as mãos e ajoelhou-se com ela. Michelle sugeriu que Ashley pedisse ao Pai Celestial para ajudar o Andrew a dividir e que ajudasse a ser bondosa. A ideia de que o Pai Celestial ajudaria seu irmãozinho a compartilhar agradou Ashley e ela começou a orar, pedindo primeiro que o Pai Celestial ajudasse o Andrew a dividir as suas coisas. Ao pedir que ele ajudasse a ser bondosa, ela começou a chorar. Ashley terminou a oração e escondeu a cabeça no ombro da mãe. Michelle a abraçou e perguntou por que estava chorando. Ela disse que não sabia. A mãe disse, acho que sei por que você está chorando. Está se sentindo bem por dentro? Ashley fez que sim e a mãe prosseguiu. Isso é o Espírito ajudando você a sentir-se assim. É o modo do Pai Celestial lhe dizer que Ele a ama e que vai ajudá-la. Perguntou se Ashley acreditava naquilo, se acreditava que o Pai Celestial podia ajudá-la. Com os olhos cheios de lágrimas, Ashley respondeu que sim. Às vezes, o modo mais eficaz de ensinar nossos filhos a compreender a doutrina é ensiná-la no contexto do que eles estão vivenciando naquele exato momento. Esses momentos são espontâneos e não planejados e acontecem no transcurso normal da vida em família. Vêm e vão tão rapidamente que precisamos estar alertas e reconhecer um momento de ensino quando nossos filhos nos procuram com uma pergunta ou preocupação, quando não conseguem se dar bem com os irmãos ou amigos, quando precisam controlar a sua raiva, quando cometem um erro ou quando precisam tomar uma decisão. Se estivermos prontos e deixarmos o Espírito nos guiar nessas situações, nossos filhos serão ensinados com mais eficácia e compreensão. Igualmente importantes são os momentos de ensino que ocorrem ao planejarmos cuidadosamente certas ocasiões habituais, como oração familiar, o estudo das Escrituras em família, a noite familiar e outras atividades da família. Em toda situação de ensino, todo o aprendizado e toda a compreensão são bem mais nutridos em um ambiente de carinho e amor, no qual o Espírito esteja presente. Uns 2 meses antes de os filhos completarem 8 anos, um pai reservara tempo para toda semana ajudá-los a se preparar para o batismo. A filha disse que quando chegou sua vez, ganhou dele um diário e sentaram-se juntos, apenas os dois. Então conversaram e compartilharam sentimentos sobre princípios do Evangelho. O pai pediu que ela desenhasse um auxílio visual à medida que conversavam, mostrando a existência pré-mortal, a vida terrena e cada passo que ela precisaria dar para voltar a viver com o Pai Celestial. Ele prestou testemunho de cada passo do plano de salvação à medida que o ensinava a ela. Ao lembrar o que aconteceu, a filha já adulta disse: "Jamais esquecerei o amor que senti por meu pai naqueles momentos que passamos juntos." Creio que essa experiência foi uma das principais razões pelas quais eu tinha um testemunho do Evangelho quando fui batizada. É preciso determinação e constância para ensinar nossos filhos a compreender. É preciso ensinar por preceito e exemplo e, principalmente, ajudá-los a aplicar o que aprenderam. O presidente Harold B. Lee ensinou: sem vivenciar um princípio do Evangelho na prática, é muito mais difícil acreditar nesse princípio. Aprendi a orar ajoelhando-me com minha família na oração familiar. Aprendi a linguagem da oração ao ouvir meus pais orarem e quando eles me ajudaram a fazer minhas primeiras orações. Aprendi que podia conversar com o Pai Celestial e pedir orientação. Todas as manhãs, sem falta, minha mãe e meu pai nos reuniam em volta da mesa da cozinha, antes do jejum, e nos ajoelhávamos em família para orar. Orávamos em todas as refeições. À noite, antes de dormir, todos nos ajoelhávamos na sala e encerrávamos o dia com uma oração em família. Mesmo não compreendendo muitas coisas sobre oração quando criança, ela se tornou parte da minha vida e permaneceu comigo. Ainda continuo a aprender e minha compreensão do poder da oração continua a crescer.
O elder Jeffrey R. Holland disse: todos nós entendemos que o sucesso da mensagem do Evangelho depende de seu ensino, de sua compreensão e depois de vivermos de tal maneira que sua promessa de felicidade e salvação possa ser alcançada. A plena compreensão das doutrinas do Evangelho é um processo de aprendizado para a vida inteira que vem linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. À medida que os filhos aprendem e aplicam o que aprenderam, sua compreensão aumenta e isso conduz a mais aprendizado, a mais ação e a uma compreensão ainda maior e mais duradoura. Podemos saber que nossos filhos estão começando a compreender a doutrina quando a vemos refletida em suas atitudes e ações, sem ameaças ou recompensas externas. À medida que nossos filhos aprendem a compreender as doutrinas do Evangelho, eles se tornam mais autossuficientes e mais responsáveis. Passam a ser parte da solução dos problemas de nossa família e fazem uma contribuição positiva ao ambiente do lar e sucesso da família. Ensinamos nossos filhos a compreender, aproveitando toda a situação de ensino, convidando o Espírito, dando o exemplo e ajudando-os a aplicar o que aprenderam. Quando fitamos os olhos de um bebezinho, lembramos do hino. Sou um filho de Deus. Não me desampareis. E hoje mesmo começai a ensinar-me as leis. Ensinai-me, ajudai-me as leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com Ele habitar. Façamos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amo o Evangelho de Jesus Cristo e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Às vezes, usamos os termos Evangelho e Igreja como se fossem a mesma coisa, mas não são. No entanto, eles estão primorosamente interrelacionados e precisamos dos dois. O Evangelho é o glorioso plano de Deus, por meio do qual nós, seus filhos, temos a oportunidade de receber tudo o que o Pai tem. Isso se chama vida eterna e foi descrito como o maior de todos os dons de Deus. Uma parte vital do plano é nossa vida mortal. Uma época para desenvolvermos a fé, arrepender-nos e reconciliar-nos com Deus. Sabendo que nossas fraquezas mortais tornariam esta vida profundamente difícil, pois deveria haver oposição em todas as coisas, e que não poderíamos limpar nossos próprios pecados, era necessário que houvesse um Salvador. Quando Elohim, o Deus eterno e Pai de nosso espírito, apresentou seu plano de salvação, houve um entre nós que disse: "Eis-me aqui, envia-me." Seu nome era Jeová. Nascido de um Pai celestial, tanto espiritual quanto fisicamente, ele possuía a onipotência para vencer o mundo. Nascido de uma mãe terrena, estava sujeito à dor e ao sofrimento da mortalidade. O grande Jeová também foi chamado de Jesus e recebeu adicionalmente o título de Cristo, que significa o Messias ou o ungido. A sua mais importante realização foi a expiação, por meio da qual Jesus o Cristo desceu abaixo de todas as coisas, o que lhe possibilitou pagar um resgate redentor por todos nós individualmente. A Igreja foi estabelecida por Jesus Cristo durante seu ministério terreno, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nesta que é a dispensação da plenitude dos tempos, o Senhor restaurou o que outrora existia, dizendo especificamente ao profeta Joseph Smith: "E pelas tuas mãos estabelecerei uma igreja." Jesus Cristo era e é o cabeça de sua igreja, representado na terra por profetas que possuem autoridade apostólica. Esta é uma igreja magnífica. Sua organização, eficácia e pura bondade são respeitadas por todos os que sinceramente procuram compreendê-la. A igreja tem programas para as crianças, para os jovens, para os homens e para as mulheres. Conta com mais de 18 mil belas capelas.
Há templos majestosos, hoje num total de 136, espalhados pela terra, com outros 30 em construção ou anunciados. Temos um exército de mais de 56 mil missionários de tempo integral, formado por jovens e pessoas maduras que servem em 150 países. O trabalho humanitário da igreja é uma maravilhosa manifestação da generosidade de nossos membros. Nosso sistema de bem-estar cuida de nossos membros e promove a autossuficiência de um modo inigualável. Nesta igreja, temos líderes leigos, abnegados e uma comunidade de santos disposta a servir uns aos outros de modo extraordinário. Nada há que se compare a esta igreja no mundo inteiro. Quando nasci, nossa família morava num pequeno chalé no terreno de uma das grandes e históricas capelas da igreja, o Tabernáculo de Honolulu. Peço hoje desculpas a meus queridos amigos do Bispado Presidente que supervisionam as propriedades da igreja. Mas quando eu era menino, eu subi e desci por todo o canto daquela propriedade. Desde o fundo do espelho d'água ao topo da parte interna da imponente torre iluminada. Até me balancei, como Tarzan, nos longos cipós que brotavam das imensas figueiras que havia na propriedade. A igreja era tudo para nós. Frequentávamos muitas reuniões, mais até do que as que temos hoje. Assistimos à primária nas tardes de quinta-feira. As reuniões da Sociedade de Socorro eram nas manhãs de terça-feira. A mutual para os jovens era nas noites de quarta-feira. O sábado era para as atividades da ala. Aos domingos, os homens e rapazes iam para a reunião do sacerdócio pela manhã. Ao meio-dia, frequentávamos na escola dominical. Depois, à noite, voltávamos para a reunião sacramental. Com as idas e vindas e as reuniões, parecia que nosso tempo era inteiramente tomado pelas atividades da igreja durante todo o domingo e na maioria dos dias da semana. Por mais que eu amasse a igreja, foi naquela época da minha infância que, pela primeira vez, senti que havia algo mais. Quando eu tinha 5 anos, uma importante conferência foi realizada no tabernáculo. Caminhamos pela viela em que morávamos, atravessamos uma pequena ponte que conduzia ao imenso edifício e nos sentamos na 10ª fileira da grande capela. Quem presidiu e falou na reunião foi David O. McKay, o presidente da igreja. Não me lembro do que ele disse, mas recordo vividamente o que vi e o que senti. O presidente McKay trajava um terno cor creme e tinha uma aparência muito nobre, com seus cabelos brancos ondulados. Na tradição das ilhas, ele usava um triplo colar lei de flores vermelhas. Quando ele falou, senti algo muito intenso e muito pessoal. Mais tarde, compreendi que estava sentindo a influência do Santo Espírito. Cantamos o último hino. Quem segue ao Senhor? Hoje iremos ver. Clamemos sem temor. Quem segue ao Senhor? Aquelas palavras foram cantadas por quase 2.000 pessoas, mas pareceu-me ser uma pergunta feita apenas para mim. E tive vontade de me levantar e dizer, eu sigo. Alguns acham que a atividade na igreja é a meta final. Há um perigo nisso. É possível alguém ser ativo na igreja e menos ativo no Evangelho. Deixe-me salientar um ponto. A atividade na igreja é uma meta muito desejável. Contudo, é insuficiente. A atividade na igreja é uma indicação externa de nosso desejo espiritual. Se frequentamos as reuniões, recebemos e cumprimos responsabilidades na igreja e servimos ao próximo, isso é observado publicamente. Em contrapartida, as coisas do Evangelho geralmente são menos visíveis e mais difíceis de medir, mas são da maior importância eterna. Por exemplo, quanta fé temos realmente? Quão arrependidos estamos? Quão significativas são as ordenanças em nossa vida? Quão concentrados estamos em nossos convênios? Repito, precisamos do Evangelho
e da igreja. Na verdade, o propósito da igreja é ajudar-nos a viver o Evangelho. Frequentemente nos perguntamos, como é que alguém pode ser plenamente ativo na igreja quando jovem e depois deixar de ser ao ficar mais velho? Como pode um adulto que frequentava e servia regularmente parar de vir à igreja? Como pode uma pessoa que ficou decepcionada com um líder ou com outro membro permitir que isso encerre sua participação na igreja? Talvez o motivo seja que eles não estavam suficientemente convertidos ao Evangelho, às coisas da eternidade. Sugiro 3 meios fundamentais de fazer com que o Evangelho seja o nosso alicerce. 1. Aprofundar nossa compreensão de Deus. Um conhecimento profundo dos 3 membros da Trindade e o amor que sentimos por eles são coisas indispensáveis. Orar conscientemente ao Pai, em nome do Filho, e buscar a orientação do Espírito Santo. Juntamente com o estudo constante e a humilde reflexão, edificar continuamente uma fé inabalável em Jesus Cristo. Pois como conhece um homem o Mestre a quem não serviu, e que lhe é estranho, e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração? 2. Concentrar-nos nas ordenanças e convênios. Se houver alguma ordenança essencial que ainda falta ser realizada em sua vida, prepare-se conscientemente para receber cada uma delas. Depois, precisamos disciplinar-nos para viver fielmente nossos convênios, usando plenamente a dádiva semanal do sacramento. Muitos de nós não estamos sendo constantemente mudados por seu poder purificador devido à nossa falta de reverência por essa sagrada ordenança. 3. Unir o Evangelho com a igreja. Ao concentrar-nos no Evangelho, a igreja se tornará uma bênção maior e não menor em nossa vida. Se formos a cada reunião preparados para procurar conhecimento, sim, pelo estudo e pela fé, o Santo Espírito vai ser nosso professor. Se formos para nos entreter, com frequência nos frustraremos. Perguntaram certa vez ao presidente Spencer W. Kimball, o que você faz quando está numa reunião sacramental entediante? Sua resposta, não sei. Nunca estive numa reunião assim. Em nossa vida, devemos desejar aquilo que aconteceu depois que o Senhor visitou o povo do Novo Mundo e estabeleceu sua igreja. Lemos nas Escrituras, e aconteceu que, assim, seus discípulos andaram pelo meio de todo o povo de Nefe e pregaram o Evangelho de Cristo a todas as pessoas de toda a face daquela terra. E elas foram convertidas ao Senhor e uniram-se à Igreja de Cristo. E assim foi abençoado o povo dessa geração. O Senhor quer que os membros de sua igreja se convertam plenamente a seu Evangelho. Esse é o único meio seguro de termos segurança espiritual agora e felicidade para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The choir and congregation will now join in singing. O coro e a congregação cantarão agora Que Firme Alicerce. Ao término do hino, o elder Paul E. Colliker, dos 70, nos dirigirá a palavra. Ele será seguido pelo elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro então cantará Fala-se com Amor. Esta é a 182ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
I love being with the full-time missionaries. Amo estar com os missionários de tempo integral. Eles são cheios de fé, esperança e genuína caridade. Sua experiência missionária é como uma mini-vida embalada em 18 a 24 meses. Chegam como bebês espirituais, com grande apetite para aprender, e saem como adultos amadurecidos, prontos para conquistar todo e qualquer desafio que lhes for apresentado. Também amo os dedicados missionários sêniores, que são cheios de paciência, sabedoria e serena certeza. Eles trazem uma dádiva de estabilidade e amor para o ambiente cheio de energia juvenil que os cerca. Juntos, são uma vigorosa e perseverante força para o bem que está exercendo uma profunda influência na vida deles e na vida das pessoas que são tocadas por seu serviço. Recentemente, ouvi 2 desses excelentes jovens missionários analisando suas experiências e esforços. Naquele momento de reflexão, eles avaliaram as pessoas que contataram no dia, algumas das quais se mostraram mais interessadas que as outras, e se perguntaram: como podemos ajudar cada pessoa a desenvolver o desejo de conhecer mais a respeito do Pai Celestial? Como podemos ajudá-las a sentir seu espírito? Como podemos ajudá-las a saber que as amamos? Em minha mente, imaginei como seriam aqueles 2 rapazes 3 ou 4 anos depois de terminar a missão. Visualizei-os após terem encontrado sua companheira eterna, quando estivessem servindo em um quórum de élderes ou ensinando um grupo de jovens. Em vez de pensar em seus pesquisadores, fariam as mesmas perguntas a respeito dos membros de seu quórum ou dos rapazes que ficaram encarregados de cuidar. Vi como sua experiência missionária poderia ser utilizada como um padrão para nutrir outras pessoas por todo o restante de sua vida. À medida que esse exército de discípulos justos retorna da missão para muitos países do mundo inteiro, eles se tornam contribuintes vitais na obra de estabelecimento da igreja. Agradecemos a vocês, fiéis missionários. O profeta Leí do livro de Mórmon pode ter ponderado as mesmas perguntas que aqueles missionários fizeram ao ouvir a resposta de seus filhos, a orientação e visão que ele havia recebido. E assim, Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra o pai. E murmuravam por desconhecerem os procedimentos daquele Deus que os havia criado. Talvez já tenhamos sentido a frustração que Leí sentiu em relação a seus 2 filhos mais velhos. Ao nos depararmos com um filho que se afasta do caminho, um pesquisador que não se compromete ou um élder em perspectiva que não se interessa, nossos corações se compadecem como o de Leí e nos perguntamos: como posso ajudá-los a sentir e a ouvir o Espírito para que não sejam arrastados pelas distrações do mundo? Vieram-me à mente 2 escrituras que podem ajudar-nos a encontrar o caminho em meio a essas distrações e a sentir o poder de seu amor. Nefe revela uma das chaves da porta do aprendizado oriundo da experiência. Eu, Nefe, tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor, e eis que Ele me visitou, e enterneceu o meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por esta razão, não me revoltei contra ele como meus irmãos. O desejo de conhecer, ao ser despertado, permite que nossa sensibilidade espiritual ouça a voz do céu. Encontrar um meio de despertar e nutrir esse desejo é a jornada e a responsabilidade de todo missionário, pai, mãe, professor, líder e membro. À medida que sentimos esse desejo de estimular nosso coração, preparamo-nos para nos beneficiar com o aprendizado da Segunda Escritura. Em junho de 1831, quando os primeiros líderes da igreja receberam chamados, foi dito a Joseph que Satanás está solto na terra, enganando as nações. Para combater essa influência perturbadora, o Senhor disse que nos daria um modelo em todas as coisas para que não sejamos enganados. Modelos são padrões, guias, passos repetitivos ou caminhos que seguimos para permanecer alinhados com os propósitos de Deus.
Se forem seguidos, vão nos manter humildes, despertos e capazes de discernir a voz do Santo Espírito das vozes que nos distraem e nos conduzem para longe. O Senhor então nos instruiu dizendo: "E também aquele que estremece sob o meu poder será fortalecido e produzirá frutos de louvor e sabedoria, de acordo com as revelações e verdades que vos dei." A bênção da humilde oração, proferida com real intenção, permite que o Espírito Santo toque nosso coração e nos ajude a lembrar o que sabíamos antes de nascer nesta vida mortal. À medida que compreendemos mais claramente o plano de nosso Pai Celestial para nós, começamos a reconhecer nossa responsabilidade de ajudar os outros a aprender e a compreender seu plano. Intimamente ligado ao auxílio que prestamos às pessoas está o modo como vivemos pessoalmente e aplicamos o Evangelho em nossa própria vida. Quando realmente vivemos o Evangelho no padrão ensinado por Jesus Cristo, nossa capacidade de ajudar os outros aumenta. O seguinte relato é um exemplo de como esse princípio pode funcionar. 2 jovens missionários bateram em uma porta esperando encontrar alguém que aceitasse sua mensagem. A porta se abriu e um homem bem corpulento os cumprimentou com uma voz pouco amigável. "Acho que já lhes disse para não bater na minha porta de novo. Avisei a vocês que se voltassem não teriam uma experiência agradável. Agora deixem-me em paz." E rapidamente fechou a porta. Quando os élderes se puseram a caminhar, o missionário mais velho e experiente pôs o braço no ombro do missionário mais novo para consolá-lo e encorajá-lo. Sem que soubessem, o homem os observava da janela para certificar-se de que tinham entendido sua mensagem. Ele esperava vê-los rindo e zombando de sua resposta grosseira à tentativa que fizeram de conversar com ele. Contudo, ao testemunhar a expressão de bondade entre os 2 missionários, seu coração imediatamente se abrandou. Abriu novamente a porta e pediu aos missionários que voltassem e compartilhassem sua mensagem com ele. É quando cedemos à sua vontade e vivemos seu padrão que sentimos seu Espírito. O Salvador ensinou: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Esse princípio de amar uns aos outros e de desenvolver nossa capacidade de centralizar-nos em Cristo em nosso modo de pensar, falar e agir é fundamental para que nos tornemos discípulos de Cristo e ensinemos seu Evangelho. O despertar desse desejo nos prepara para procurar os padrões prometidos. A procura dos padrões nos conduz à doutrina de Cristo, conforme foi ensinada pelo Salvador e seus líderes. Um padrão dessa doutrina é perseverar até o fim. "E abençoados os que procurarem estabelecer a minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo. E se perseverarem até o fim, serão levantados no último dia e serão salvos no reino eterno do Cordeiro." Qual é o meio mais importante de desfrutar o dom e poder do Espírito Santo? É o poder que advém do fato de sermos fiéis discípulos de Jesus Cristo. É nosso amor por Ele e por nosso semelhante. Graças a seu amor, a bênção da restauração é concedida a todos. Foi o Salvador que definiu o padrão de amor quando nos ensinou: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis." Presidente Hinckley ensinou-nos: amar ao Senhor não é apenas um conselho, não é apenas um desejo, é um mandamento. O amor a Deus é a raiz de toda virtude, de toda bondade, de toda força de caráter, de toda fidelidade ao bem. O plano do Pai determinou o padrão de família que nos ajuda a aprender, aplicar e compreender o poder do amor. No dia em que minha família foi organizada, minha querida Ana e eu fomos ao templo e fizemos o convênio do casamento. Eu achava que a amava muito naquele dia, mas tinha apenas começado a ter a visão do amor. À medida que cada um de nossos filhos e netos entrou em nossa vida, nosso amor aumentou para que amássemos igualmente cada um deles. Parecia não haver fim à capacidade de expansão do amor. O sentimento de amor proveniente de nosso Pai Celestial é como uma força de atração gravitacional do céu.
Ao removermos as distrações que nos puxam para o mundo e exercermos nosso arbítrio para buscá-lo, abrimos o coração a uma força celestial que nos conduz a ele. Nefe disse que esse amor é tão grande a ponto de até consumir-lhe a carne. Esse mesmo poder do amor fez com que Alma cantasse o cântico do amor que redime. Tocou Mormon de tal modo que ele nos aconselhou a orar com toda a energia de nosso coração para que possamos estar cheios de seu amor. Tanto as escrituras modernas quanto as antigas estão repletas de lembretes do eterno amor do Pai Celestial por seus filhos. Tenho certeza de que os braços de nosso Pai Celestial estão constantemente estendidos, sempre prontos a abraçar cada um de nós e a dizer a cada um com aquela voz serena e penetrante: amo você. Graças ao padrão da família concebido no céu, compreendemos melhor como nosso Pai Celestial realmente ama igual e plenamente cada um de nós. Testifico que isso é verdade. Deus nos conhece e nos ama. Ele nos deu a visão de sua santa habitação e chamou profetas e apóstolos para ensinar os princípios e padrões que nos levarão de volta à sua presença. Ao nos esforçarmos para despertar em nós mesmos e em outros o desejo de viver esse padrão, descobriremos que seremos trazidos para mais perto dele. Testifico que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, nosso exemplo e amado Redentor. E digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. O sacrifício expiatório de Jesus Cristo foi chamado de o mais transcendental de todos os acontecimentos desde a aurora da criação até as infinitas eras da eternidade. Esse sacrifício é a mensagem central de todos os profetas. Ele foi prefigurado pelos sacrifícios de animais exigidos pela lei mosaica. Um profeta declarou que o significado total deles indicava aquele grande e último sacrifício do Filho de Deus, sim, infinito e eterno. Jesus Cristo suportou um sofrimento incompreensível para tornar-se o sacrifício pelos pecados de todos. Esse sacrifício ofereceu o maior bem, o Cordeiro puro e imaculado, pelo maior mal, os pecados do mundo inteiro. Nas memoráveis palavras de Eliza R. Snow, seu sangue pelos homens deu, e assim nos libertou. Seu sacrifício de amor ao mundo resgatou. Esse sacrifício, a expiação de Jesus Cristo, está no cerne do plano de salvação. O incompreensível sofrimento de Jesus Cristo encerrou os sacrifícios por derramamento de sangue, mas não encerrou a importância do sacrifício no plano do Evangelho. Nosso Salvador exige que continuemos a oferecer sacrifícios, mas os sacrifícios que Ele agora ordena que façamos é o sacrifício de um coração quebrantado e um espírito contrito. Ele também ordena que amemos e sirvamos uns aos outros, ou seja, que ofereçamos uma pequena imitação de seu próprio sacrifício, sacrificando nosso próprio tempo e prioridades egoístas. Em um hino inspirado, cantamos: se desgosto nós sofremos, os pesares mais extremos, salvação alcançaremos para nós. Abordarei esses sacrifícios mortais que nosso Salvador pede que façamos. Não incluirei os sacrifícios que somos compelidos a fazer ou os atos motivados por vantagens pessoais e não por serviço ou sacrifício. A religião cristã tem uma história de sacrifícios, incluindo o maior de todos. Nos primeiros anos da era cristã, Roma martirizou milhares por causa da fé que tinham em Jesus Cristo. Nos séculos subsequentes, à medida que controvérsias doutrinárias dividiram os cristãos, houve grupos que perseguiram e até mataram os membros de outros grupos. Os cristãos mortos por outros cristãos são os mais trágicos mártires da fé cristã.
Muitos cristãos ofereceram sacrifícios voluntários motivados pela fé em Cristo e por seu desejo de servi-lo. Alguns decidiram dedicar toda a vida adulta a serviço do Mestre. Esse nobre grupo inclui os que fazem parte das ordens religiosas da Igreja Católica e os que dedicaram uma vida inteira de serviço como missionários cristãos nas várias religiões protestantes. Os exemplos deles são desafiadores e inspiradores, mas a maioria dos que creem em Cristo não precisam nem conseguem dedicar a vida inteira ao serviço religioso. Para a maioria dos seguidores de Cristo, nossos sacrifícios envolvem coisas que fazemos cotidianamente em nossa vida pessoal normal. Nesse sentido, não conheço nenhum grupo cujos membros façam mais sacrifícios do que os santos dos últimos dias. Seus sacrifícios, meus irmãos e irmãs, contrastam imensamente com a busca de realização pessoal que vemos no mundo. Meu primeiro exemplo são os pioneiros mormons. Seu épico sacrifício de vidas, relacionamentos familiares, lares e comodidades faz parte do alicerce do Evangelho restaurado. Sarah Rich explicou o que motivava aqueles pioneiros ao descrever a ocasião em que seu marido Charles foi chamado para uma missão. Aquele foi um momento realmente difícil para mim e para meu marido. Mas o dever nos chamou a separar-nos um do outro por um tempo e, sabendo que estávamos obedecendo à vontade do Senhor, sacrificamos nossos próprios sentimentos para estabelecer a obra de ajudar a edificar o reino de Deus na terra. Atualmente, a força mais visível da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o sacrifício e o serviço abnegados de seus membros. Antes da dedicação de um de nossos templos, o ministro cristão perguntou ao presidente Gordon B. Hinckley por que o templo não tinha nenhuma representação da cruz, o símbolo mais comum da fé cristã. O presidente Hinckley respondeu que o símbolo de nossa fé cristã é a vida de nosso povo. Realmente, nossa vida de serviço e sacrifício é a mais adequada expressão de nosso compromisso de servir ao Mestre e ao próximo. Não temos um clero remunerado com formação profissional na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por isso, os membros leigos que são chamados para liderar e servir em nossas congregações têm de assumir todo o fardo de nossas numerosas reuniões, nossos programas e nossas atividades da Igreja. Eles fazem isso em mais de 14 mil congregações apenas nos Estados Unidos e Canadá. Evidentemente, não somos os únicos que temos membros leigos na congregação, servindo como professores e líderes. Mas o número de horas doadas por nossos membros para instruir e ministrar uns aos outros é extraordinariamente grande. Nosso empenho em fazer com que cada família de nossas congregações seja visitada por mestres familiares a cada mês e que cada mulher adulta seja visitada por professoras visitantes a cada mês é um exemplo disso. Não conheço nenhum serviço comparável em nenhuma organização do mundo. O exemplo mais conhecido de serviço e sacrifício incomparáveis na Igreja é o trabalho de nossos missionários. Atualmente, eles são mais de 50 mil rapazes e moças e mais de 5 mil homens e mulheres adultos. Eles dedicam de 6 meses a 2 anos da vida para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo e prestar serviço humanitário em mais de 160 países no mundo. Seu trabalho sempre envolve sacrifício, inclusive os anos que dedicam ao trabalho do Senhor e também os sacrifícios feitos para prover fundos para o seu sustento. Aqueles que permanecem no lar, os pais e outros membros da família, também se sacrificam, privando-se da companhia e do serviço dos missionários que enviaram. Um jovem brasileiro, por exemplo, recebeu o chamado missionário quando trabalhava para sustentar os irmãos e irmãs
depois que o pai e a mãe faleceram. Uma autoridade geral relatou que esses irmãos e irmãs se reuniram em conselho e lembraram que os falecidos pais lhes haviam ensinado a estarem sempre preparados para servir ao Senhor. O rapaz aceitou seu chamado missionário e um irmão de 16 anos assumiu a responsabilidade de trabalhar para sustentar a família. A maioria de nós conhece muitos outros exemplos de sacrifício para servir uma missão ou sustentar um missionário. Não conheço nenhum outro serviço e sacrifício voluntário como esse em nenhuma outra organização do mundo. Com frequência nos perguntam: como é que vocês convencem seus jovens e seus membros idosos a deixar os estudos ou a aposentadoria para sacrificar-se desse modo? Ouvi muitos dar esta explicação. Sabendo o que o Salvador fez por mim, sua graça em sofrer por meus pecados e vencer a morte, para que eu possa viver novamente, sinto-me privilegiado em fazer o sacrifício pequeno que me é pedido a seu serviço. Quero compartilhar o entendimento que ele me deu. Como é que persuadimos esses seguidores de Cristo a servir? Um profeta explicou: simplesmente pedimos que eles o façam. Outros sacrifícios resultantes do serviço missionário são os sacrifícios daqueles que colocam em prática os ensinamentos dos missionários e se tornam membros da igreja. Para muitos conversos, esses sacrifícios são extremamente significativos, incluindo a perda de amigos e do convívio familiar. Há muitos anos, numa conferência como esta, ouvi falar de um rapaz que conheceu o Evangelho restaurado enquanto estudava nos Estados Unidos. Quando estava prestes a retornar a seu país de origem, o presidente Gordon B. Hinckley perguntou o que aconteceria com ele quando voltasse para casa como cristão. Minha família ficará decepcionada, respondeu o rapaz. Pode ser que me expulsem de casa e me considerem morto. Quanto ao meu futuro e à minha carreira, todas as oportunidades me serão negadas. Está disposto a pagar um preço tão alto pelo Evangelho? Perguntou o presidente Hinckley. Com lágrimas nos olhos, o rapaz respondeu: é verdade, não é? Quando lhe foi respondido que sim, ele replicou: então, o que mais importa? Esse é o espírito de sacrifício que há entre os muitos de nossos membros novos. Outros exemplos de sacrifício e serviço aparecem na vida dos membros fiéis que servem em nossos templos. O serviço no templo é exclusivo dos santos dos últimos dias, mas o significado desse sacrifício deve ser compreensível a todos os cristãos. Os santos dos últimos dias não têm a tradição de servir em um monastério, mas podemos compreender e honrar o sacrifício daqueles cuja fé cristã os motiva a dedicar a vida a essa atividade religiosa. Nesta conferência, há apenas um ano, o presidente Thomas S. Monson relatou um exemplo de sacrifício associado ao templo, ao serviço no templo. Um pai fiel, santo dos últimos dias, de uma remota ilha do Pacífico, trabalhou arduamente em um local distante por 6 anos para juntar o dinheiro necessário para levar a mulher e os 10 filhos para fazer o casamento e o selamento para a eternidade no templo da Nova Zelândia. O presidente Monson explicou: aqueles que compreendem as bênçãos eternas que advêm do templo sabem que nenhum sacrifício é grande demais, nenhum preço é alto demais, nenhuma luta é difícil demais para receber essas bênçãos. Sinto-me grato pelos maravilhosos exemplos de amor cristão, serviço e sacrifício que vi entre os santos dos últimos dias. Vejo-os desempenhando seus chamados da igreja, geralmente com grande sacrifício de tempo e recursos. Vejo-os servindo missão em seus próprios recursos. Vejo-os doando alegremente suas habilidades profissionais e serviço a seus semelhantes. Vejo-os cuidando dos pobres pessoalmente ou por meio de contribuição para o bem-estar e para os fundos humanitários da igreja. Tudo isso é confirmado em um estudo a nível nacional nos Estados Unidos que concluiu que os membros ativos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias voluntariam-se e doam bem mais que a média dos americanos,
sendo muito mais generosos ao doarem tempo e dinheiro que os norte-americanos mais religiosos, nos 20% da população. Esses exemplos fortalecem todos nós. Lembram-nos do ensinamento do Salvador. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Talvez o exemplo mais conhecido e importante de serviço e sacrifício abnegados aconteça em nossas famílias. As mães se dedicam a criar e educar os filhos. Os maridos se dedicam a sustentar a mulher e os filhos. Os sacrifícios envolvidos no serviço de importância eterna prestado à família são numerosos demais para mencionar e conhecidos demais para que precisem ser lembrados. Também vejo o abnegado santos dos últimos dias adotando crianças, inclusive as que têm necessidades especiais, procurando dar-lhes a esperança e a oportunidade que eles foram negadas no passado. Vejo-os cuidando de familiares e vizinhos acometidos de defeitos congênitos, de enfermidades mentais ou físicas e dos efeitos da idade avançada. O Senhor os vê também. E Ele pediu que seus profetas declarassem que, à medida que vocês se sacrificam uns pelos outros e por seus filhos, o Senhor vai abençoá-los. Creio que os santos dos últimos dias que oferecem serviço e sacrifício abnegados em reverente imitação de nosso Salvador aderem mais plenamente a valores eternos do que qualquer outro grupo de pessoas. Os santos dos últimos dias consideram que seu sacrifício de tempo e recursos faz parte de seu aprendizado, de sua qualificação para a eternidade. Essa é a verdade revelada em Lectures of Faith, que ensina que uma religião que não exige o sacrifício de todas as coisas jamais terá força suficiente para produzir a fé necessária para a vida e salvação. É por meio desse sacrifício e dele somente que Deus ordenou que o homem deva desfrutar a vida eterna. Assim como o sacrifício expiatório de Jesus Cristo é um ponto central do plano de salvação, nós, seguidores de Cristo, precisamos fazer nossos próprios sacrifícios para preparar-nos para o destino que esse plano provê para nós. Sei que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, o Pai eterno. Sei isso porque, graças a seu sacrifício expiatório, temos a certeza da imortalidade e a oportunidade da vida eterna. Ele é nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Redentor, e presto testemunho dele em nome de Jesus Cristo. Amém.
We are indeed grateful to the Tabernacle Choir and their conductor. Agradecemos ao coro do Tabernáculo, aos regentes e aos organistas pela linda apresentação musical desta manhã. O orador final desta sessão será o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Depois das palavras do presidente Eyring, o coro encerrará a reunião com o hino Cantando Louvamos. A oração de encerramento será então oferecida pelo elder Wilford W. Anderson dos 70. Presidente Eyring. I heard President Spencer W. Kimball Ouvi o presidente Spencer W. Kimball, em uma sessão de conferência, pedir a Deus que lhe desse montanhas para escalar. Ele disse: há grandes desafios à nossa frente, imensas oportunidades por vir. Alegro-me com esse emocionante prospecto e sinto vontade de dizer ao Senhor com humildade: dá-me essa montanha, dá-me esses desafios. Senti o coração tocado por já conhecer alguns dos desafios e adversidades que ele havia enfrentado. Tive o desejo de ser mais semelhante a ele, um valoroso servo de Deus. Assim, orei uma noite, pedindo um teste para provar minha coragem. Lembro-me vividamente. Naquela noite, ajoelhei-me no meu quarto, com uma fé que me enchia o coração a ponto de quase rompê-lo. Um dia ou dois depois, minha oração foi atendida. Fui surpreendido pela mais dura provação de minha vida, que me fez sentir muito humilde. Foi uma lição dupla para mim. Primeiro, recebi uma clara prova de que Deus tinha ouvido e respondido à minha oração. Mas, em segundo lugar, comecei a aprender, desde aquela época até hoje, o motivo da confiança que senti naquela noite de que uma grande bênção adviria da adversidade, a ponto de compensar qualquer custo. A adversidade que me sobreveio naquele dia distante parece-me hoje minúscula comparada ao que ocorreu desde aquele momento, a mim e a meus entes queridos. Muitos de vocês enfrentam hoje provações físicas, mentais e emocionais que podem fazê-los clamar, tal como um grande e fiel servo de Deus que conheci muito bem. Sua enfermeira o ouviu exclamar em seu leito de dor: se eu procurei ser bom durante toda a minha vida, por que isso aconteceu comigo? Vocês sabem como o Senhor respondeu a uma pergunta igual a essa feita pelo profeta Joseph Smith em sua cela de prisão. E se fores lançado na cova ou nas mãos de assassinos e receberes sentença de morte, se fores lançado no abismo, se vagas encapeladas conspirarem contra ti, se ventos furiosos se tornarem teus inimigos, se os céus se cobrirem de escuridão e todos os elementos se unirem para obstruir o caminho, e, acima de tudo, se as próprias mandíbulas do inferno escancararem a boca para tragar-te, sabe, meu filho, que todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem. O Filho do Homem desceu abaixo de todas elas. És tu maior do que ele? Portanto, persevera em teu caminho e o sacerdócio permanecerá contigo, pois os limites deles estão determinados e não podem ultrapassá-los. Teus dias são conhecidos e teus anos não serão diminuídos. Portanto, não temas o que o homem possa fazer, pois Deus estará contigo para todo sempre.
Parece-me não haver melhor resposta para a pergunta por que ocorrem provações e o que devemos fazer do que as palavras do próprio Senhor, que por nossa causa passou por provações mais terríveis do que podemos imaginar. Devem lembrar suas palavras quando nos aconselhou a arrepender-nos por causa da fé que temos nele. Portanto, ordeno que te arrependas. Arrepende-te, para que eu não te fira com a vara de minha boca e com minha ira e com minha cólera, e teus sofrimentos sejam dolorosos. Quão dolorosos tu não sabes, quão intensos tu não sabes. Sim, quão difíceis de suportar tu não sabes. Pois eis que eu, Deus, sofri estas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros. E sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Temos fé no fato de que a maneira de erguer-nos em meio e acima das provações é acreditar que há um bálsamo em Gileade e que o Senhor nos prometeu, dizendo, não te desampararei. Foi isso que o presidente Thomas S. Monson ensinou para ajudar a nós e aqueles a quem servimos nas provações aparentemente solitárias e avassaladoras. Mas o presidente Monson também ensinou sabiamente que um alicerce de fé na realidade dessas promessas leva tempo para ser edificado. Vocês podem ter visto a necessidade desse alicerce junto ao leito de alguém prestes a desistir da luta para perseverar até o fim. Se não tivermos um firme alicerce de fé no coração, a capacidade de perseverar desmorona. Meu propósito hoje é descrever o que sei sobre como podemos estabelecer esse alicerce inabalável. Faço isso com grande humildade por 2 motivos. Primeiro, o que direi pode desanimar alguém que esteja se debatendo em meio a grande adversidade e sentindo que seu alicerce de fé está desmoronando. E segundo, sei que maiores testes que jamais enfrentei ainda estão por vir antes do fim da vida. A receita que lhes darei ainda precisa ser testada por minha própria perseverança até o fim. Quando jovem, trabalhei com um empreiteiro de obras construindo bases e alicerces para casas novas. No calor do verão, era um trabalho árduo preparar a terra para moldar a forma na qual seria despejado cimento para as bases. Não havia máquinas. Usávamos picaretas e pás. A construção de alicerces duradouros para os prédios era um trabalho árduo naquela época. Também exigia paciência. Depois de cimentar as bases, tínhamos que esperar que secassem. Por mais que quiséssemos prosseguir com a tarefa, esperávamos por muito tempo depois de cimentar o alicerce antes de retirar as formas. E o que mais me impressionava como pedreiro iniciante era o cuidadoso processo de introduzir barras de ferro na forma para fortificar o alicerce. Algo que me parecia tedioso e demorado. De modo semelhante, o terreno precisa ser cuidadosamente preparado para que nosso alicerce de fé suporte as tempestades que ocorrerão na vida de todos. Essa sólida base para um alicerce de fé é a integridade pessoal. Escolher constantemente o certo, sejam quais forem as opções colocadas diante de nós, cria um terreno sólido para amparar nossa fé. Isso pode começar na infância, já que toda alma nasce com a dádiva gratuita do Espírito de Cristo.
Com esse espírito, podemos saber quando fizemos o certo perante Deus e quando fizemos algo errado à vista dele. Essas escolhas e decisões, centenas na maioria dos dias, preparam o terreno sólido sobre o qual construiremos nosso edifício de fé. A estrutura de ferro em torno da qual será derramada a substância de nossa fé é o Evangelho de Jesus Cristo, com todos os seus convênios, suas ordenanças e seus princípios. Um dos pontos-chave para uma fé duradoura é julgar corretamente o tempo de maturação exigido. É por isso que foi insensato orar tão cedo em minha vida, pedindo montanhas mais altas para escalar e maiores testes. A maturação não acontece automaticamente com o passar dos dias, mas de fato exige tempo. O simples fato de ficarmos mais velhos não é o suficiente. É o serviço constante prestado a Deus e ao próximo, de todo o coração e alma, que transforma o testemunho da verdade em uma força espiritual inabalável. Quero encorajar aqueles que estão em meio a duras provações, que sentem que sua fé está fraquejando diante de tribulações implacáveis. As próprias provações podem ser seu meio de fortalecer e, por fim, adquirir uma fé inabalável. Moroni, filho de Mormon, no livro de Mormon, explicou como essa bênção pode acontecer. Ele ensinou a simples e doce verdade de que, quando colocamos em prática, mesmo que seja um pequeno broto de fé, isso permite que Deus a faça crescer. E agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Pois foi pela fé que Cristo apareceu a nossos pais depois de haver ressuscitado dentre os mortos. E ele não apareceu a nossos pais, senão depois que nele tiveram fé. Portanto, foi necessário que alguns nele tivessem fé, porque ele não se mostrou ao mundo. Mas em virtude da fé dos homens, mostrou-se ao mundo e glorificou o nome do Pai, e preparou um caminho pelo qual outros pudessem ser participantes do dom celestial e tivessem esperança das coisas que não viram. Portanto, também vós podeis ter esperança e ser participantes do dom, se tão somente tiverdes fé. A partícula de fé mais preciosa que vocês devem proteger e usar o máximo possível é a fé no Senhor Jesus Cristo. Moroni ensinou o poder dessa fé ao dizer: ninguém, em tempo algum, fez milagres antes de exercer fé. Portanto, primeiro creram no Filho de Deus. Conversei com uma mulher que recebeu o milagre da força suficiente para suportar perdas inimagináveis com a simples capacidade de repetir sem parar as palavras: eu sei que vive meu Senhor. Essa fé e essas palavras de testemunho continuaram com ela em meio à névoa que obscureceu, mas não apagou, a lembrança de sua infância. Fiquei atônito ao saber de outra mulher que perdoou uma pessoa que a prejudicara por muitos anos. Fiquei surpreso e perguntei-lhe por que havia decidido perdoar e esquecer anos de maus tratos terríveis. Ela disse serenamente: foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Eu simplesmente sabia que precisava fazê-lo, por isso o fiz. Sua fé no fato de que o Salvador perdoaria se ela perdoasse as pessoas preparou-a com um sentimento de paz e esperança ao enfrentar a morte, poucos meses depois de ter perdoado seu adversário que não se arrependera. Ela me pediu: quando chegar lá, como será o céu? E eu respondi:
Sei, por sua capacidade de exercer fé, que será maravilhoso. Tenho outro incentivo para os que questionam se sua fé em Jesus Cristo será suficiente para que perseverem bem até o fim. Tive a bênção de conhecer outros dentre vocês que me ouvem agora, quando eram mais jovens, vigorosos e mais talentosos do que a maioria a seu redor, mas que decidiram fazer o que o Salvador teria feito. Usando as muitas bênçãos que receberam, encontraram meios de ajudar e cuidar daqueles que talvez vocês teriam ignorado ou menosprezado do alto de sua posição na vida. Quando surgirem provações difíceis, a fé para suportá-las bem estará ali, tendo sido edificada, sem que vocês percebessem. Ao colocarem em prática o puro amor de Cristo, servindo o nosso semelhante e perdoando como o Salvador teria feito. Vocês edificam um alicerce de fé, amando como o Salvador amou e servindo em nome dele. Sua fé nele os levou a realizar atos de caridade que ainda hão de lhes dar esperança. Nunca é tarde para fortalecer o alicerce da fé. Sempre há tempo. Com fé no Salvador, vocês podem se arrepender e suplicar o perdão. Há alguém que vocês podem perdoar. Há alguém a quem vocês podem agradecer. Há alguém a quem vocês podem servir e elevar. Vocês podem fazer isso onde quer que estejam e por mais solitários e abandonados que se sintam. Não posso prometer um fim para a sua adversidade. Não posso garantir que suas provações lhes parecerão durar apenas um momento. Uma das características das provações da vida é que elas parecem fazer o relógio andar mais lentamente e depois dar a impressão de quase parar. Há motivos para isso. Conhecer essas coisas pode não lhes proporcionar grande consolo, mas pode dar-lhes um sentimento de paciência. Esses motivos provêm todos deste fato. Em seu perfeito amor por vocês, o Pai Celestial e o Salvador querem que vocês estejam aptos a viver com eles como família para sempre. Somente os que são purificados e se tornam perfeitamente limpos e modificados pela expiação de Jesus Cristo podem habitar ali. Minha mãe lutou contra o câncer por quase 10 anos. Os tratamentos, as cirurgias e, por fim, o confinamento ao leito foram algumas de suas provações. Lembro que meu pai disse ao vê-la dar seus últimos suspiros: uma menininha voltou para casa para descansar. Um dos oradores de seu funeral foi o presidente Spencer W. Kimball. Entre os tributos feitos a ela, lembro-me de algo que foi dito. Alguns de vocês podem achar que Mildred sofreu tanto e por muito tempo por ter feito algo errado que exigia provações. Não, foi apenas porque Deus a quis refinar um pouco mais. Eu pensava, se uma mulher boa como ela precisava de tanto refinamento, e quanto a mim, se tivermos fé em Jesus Cristo, os momentos mais difíceis, bem como os mais fáceis da vida, podem ser uma bênção. Em todas as condições, podemos escolher o certo com a orientação do Espírito. Temos o Evangelho de Jesus Cristo para moldar e guiar nossas vidas, se assim decidirmos. E com profetas que nos revelam nossa posição no plano de salvação, podemos viver em perfeita esperança e um sentimento de paz. Jamais precisamos sentir que estamos sozinhos ou que não somos amados no serviço do Senhor, porque isso nunca acontece. Podemos sentir o amor de Deus. O Salvador prometeu anjos à nossa esquerda e à nossa direita para nos suster. Ele sempre cumpre suas promessas. Testifico que Deus, o Pai, vive e que seu Filho amado é nosso Redentor. O Espírito Santo confirmou a verdade nesta conferência e o fará novamente, se vocês o buscarem ao ouvir e ao estudar mais tarde as mensagens dos servos autorizados do Senhor que aqui estão. O presidente Thomas S. Monson é o profeta do Senhor para o mundo inteiro em nossos dias.
O Senhor cuida de vocês. Presto testemunho disso, de que Deus vive e que seu Filho amado Jesus Cristo é nosso Redentor. Seu amor não falha. Assim testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso amado Pai Celestial, ao encerrarmos essa sessão da conferência, demonstramos a Ti nossa gratidão pelo maravilhoso espírito que nós sentimos. Somos tão gratos, Senhor, pelo Teu profeta, Presidente Thomas S. Monson. E unimos em amor e apoio a Ele e oramos para que o Senhor o abençoe. As coisas que Ele precisa cuidar, suas responsabilidades pesadas e sagradas. Oramos para que Tu abençoes a cada um de nós ao deixarmos esta conferência e estarmos dispostos a nos comprometermos a fazer melhor, ser mais gentios, mais amorosos, especialmente em casa.
Temos consciência dos teus filhos no mundo que sofrem muito. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos aliviar o sofrimento e elevar essas pessoas, incentivá-los e ajudá-los. E, Pai, oramos para que o Senhor toque corações e que voltem o teu Filho Jesus Cristo. Acelera o dia, Pai, quando os teus filhos viverão e amarão em unidade, se amarão em unidade e paz. No nome de Jesus Cristo. Amém. Esta foi a primeira sessão da 182ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.